Olá, que bom nos encontrarmos novamente para o estudo de mais um capítulo da Bíblia aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. É uma alegria muito grande mesmo, viu? A gente saber que tem milhares de pessoas ligadas neste momento, ou na TV, ou no YouTube, ou no Deezer, Spotify, no NT Play, estão ligadas no capítulo do dia. Olha, isso é excelente. Não tem problema se você falhou um dia ou outro. Vai lá, recupere e vamos ficar no mesmo capítulo, tá bem? Combinados? É isso daí. É muito bom estudar a palavra de Deus. É excelente. Nós temos algumas pesquisas que foram feitas aqui fora do país nosso, envolveu também o Brasil, que dizem que se uma pessoa estuda a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, muitas coisas acontecem na vida dela. Olha, nós estamos estudando todos os dias. Vamos continuar assim, colocando essas histórias em nosso coração. Vamos, através dessas plataformas todas que eu mencionei, buscar a palavra de Deus. No YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Põe esse NT no final, finalzinho, tudo junto, não é? Vai lá, se inscreva, é importante. Quanto mais gente, vai ser muito bom ter você conosco na família do Reavivados, como muitos chamam o nosso canal. Uma surpresa, nós temos agora uma assistente virtual que se chama Esperança. Olha, prove que é uma coisa muito boa. Aqui está o WhatsApp da nossa Esperança. Faça a sua pergunta bíblica. Temas como finanças, família, educação de filhos, saúde, também ela está ali à disposição. É a inteligência artificial a serviço da missão. Muitos conteúdos bons, excelentes, você vai poder acessar fazendo a sua pergunta, entrando em contato com o assistente virtual Esperança. Nós agradecemos aos anjos da esperança, tudo a esperança aqui, né? Que nos propiciam ter tantas coisas e de diversas formas, muitas plataformas. Através das doações, os anjos da esperança nos ajudam a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Não é pouca coisa, não é? Mas muito mais coisas podemos fazer. Há aí caminhos, surpresas pela frente e nós temos certeza que você entende que nós estamos cumprindo a missão da melhor maneira possível. Queremos agradecer você que é anjo da esperança e fazer um apelo para você que ainda não é um anjo da esperança, para que se torne. Aqui tem um outro número de WhatsApp, manda lá sua mensagem, quero ser um anjo, como é que funciona isso? Vai ser prazeroso. E, graças aos anjos da esperança, temos também essa revista maravilhosa, a revista Esperança, tudo é esperança, eu falei, né? Novo Tempo, Esperança Novo Tempo, é um guia de estudo da Bíblia. Esta tem o tema Entre Família. O tema é o nome de um dos programas, né, da nossa grade, os programas diários maravilhosos. Aqui nós temos vários títulos bons e agora eu me lembrei que eu não coloquei meu óculos, então vou fazê-lo discretamente. Muito bem, agora já coloquei. O amor acabou e agora? Homens de barro, mulheres de osso, que negócio é esse? Então você vai ver as diferenças entre homem e mulher, não é? Emoções venenosas, quebrando o silêncio. Olha, tem muita família que passa por uma pressão, por uma violação física, inclusive sexual, não é? Uma violência nesse sentido. Está aqui alguma coisa boa para você. No final dos 15 capítulos, você tem aí um questionário, responde, envia pelo correio ou pela internet e recebe um certificado. Peça aqui a revista agora mesmo para este WhatsApp que aparece, tá bom? Ele vai aparecer durante o programa. Você coloca ali Entre Família pelo WhatsApp. Pronto. Aí alguém vai entrar em contato com você. Se você colocar só Entre Família, você vai receber um link, tem que ir atrás desse link e tal. Para algumas pessoas isso aí é tranquilo, para outras não. Então se você quiser direto, coloque pelo WhatsApp, aí alguém vai entrar em contato, tá bom? Nós vamos para o intervalo, na volta, este capítulo que agora vamos estudar entra no 4º dia desta semana, que a gente está aí anunciando, né? 8 dias de domingo a domingo, ressurreição de Cristo, o último domingo, a primeira entrada em Jerusalém.
e a gente vai saber muito mais do quarto dia. Fique aí, não saia, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Lá no YouTube nós não temos esse intervalo, somente na TV, para você conhecer um pouquinho mais a programação, não é, que a gente está propondo ali. Mas vamos para o capítulo 14, é o quarto dia. O capítulo 14 tem o quarto e tem o quinto dia, é bem movimentado, tem muita coisa, são 72 versos. Vamos tentar passar o melhor possível aqui, não é? Desse capítulo, que tem 2 dias. O capítulo 15, então é o sexto dia, olha quantas páginas aqui, o sexto dia, e depois o capítulo 16, ainda o capítulo 15, o finalzinho é o sétimo dia, o sábado, quando Jesus descansou na sepultura, e o capítulo 16, o oitavo dia, que é a ressurreição e tal, é bem interessante. Então vamos lá, estamos lá para o final já dessa história linda de amor pelo ser humano. Final não, né? Porque ela ainda está em voga e tem mais um pedaço à volta de Jesus. E tem eternidade, ela não vai acabar nunca. Coisa maravilhosa. Então vamos lá. Devido a esses ensinamentos, Jesus dizendo a destruição de Jerusalém, destruição do templo, que ele disse que o templo seria destruído, isso para os judeus era muito pesado, as mensagens que ele deu da vinda, da sua vinda. Agora tem esse plano, ele fala da figueira também, né, que bateu ali de encontro, né, porque tem ao encontro, é para andar junto, e de encontro para bater mesmo. De encontro às aspirações dos líderes. E aí o plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era Páscoa. Então esse é o quarto dia, certo? Dali a 2 dias era Páscoa. E a festa dos pães asmos, e os principais, os sacerdotes, os escribas, procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Quer dizer, traição era a palavra. Vamos lá, vamos buscar esse camarada. Mesmo que tenhamos que forjar testemunhas, foi o que eles fizeram. Vamos buscar Jesus, vamos prendê-lo, vamos matá-lo. Mas eles temiam fazer isso durante a festa. E acabaram fazendo durante a festa mesmo. Incrível, não? Incrível. Jesus foi ungido em Betânia. Olha, aconteceu uma coisa muito legal aqui. Jesus na casa de Simão o leproso, chamava Simão o leproso, mas ele tinha sido curado da lepra por Jesus, não é? Ali, comendo e tal, veio uma mulher e fez uma coisa extraordinária. Ela trouxe um vaso de alabastro, alguns acham que o perfume é alabastro, não, o vaso era pedra, alabastro. Eu tenho um pedaço de uma pedra dessa, meio verdinha, não sei se todos são assim, mas é bem interessante, com um precioso perfume, aí sim de nardo puro. Muitas mulheres, elas guardavam a sua herança com perfumes caros, porque elas poderiam vender a qualquer momento. E tinha um bom comércio, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, e alguns se indignaram. Olha, isso dava 300 denários, dava para dar para os pobres. Houve uma murmuração, e Jesus disse assim, não molestem esta mulher. Ela praticou uma boa ação, ela fez bem, ela fez o melhor que pôde. Alguns capítulos atrás nós vimos que a viúva pobre deu tudo o que tinha. Esta mulher também deu tudo o que tinha, o melhor que ela possuía. Aquilo que lhe garantiria alguns meses de sobrevivência. Meses, bons meses aqui, né? Ter 300 denários é bastante tempo. Ela fez uma boa ação para comigo. E qual é a tônica, não é? Ela fez o que pôde. Ela ungiu Jesus, porque ele estava a poucos dias da sua morte. Mais 2 dias. Sexta-feira ele morreria, era quarta-feira. E disse, em verdade vos digo, onde for pregado, em todo o mundo o evangelho será também contada a história do que ela fez para a memória sua.
Que coisa impressionante. É um ato de amor em relação a Cristo. Judas, então, busca os líderes, sacerdotes, os principais, e eles ficaram muito felizinhos. Ofereceram dinheiro para ele, 30 moedas de prata, para saber onde é que Jesus estaria, para entregá-lo. Os discípulos preparam a Páscoa, então esse daí foi um dia, o quarto dia. O quinto dia, quinta-feira, à noite haveria a Santa Ceia. Os discípulos foram preparar a Páscoa. Preparar a Páscoa. Nós temos informações de Lucas, né? Que também houve um lava-pés aí. João menciona alguma coisa também. No primeiro dia da festa dos pães asmos, não é? Quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, Jesus institui uma nova visão para a Páscoa. Onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Comer a Páscoa para promover, para festejar, aliás, a palavra, para festejar a saída do povo do Egito, a libertação. Jesus tinha uma outra coisa em mente aqui. Eles queriam participar como bons judeus, e Jesus disse assim, olha, vai ter um homem na cidade, né? Vocês vão até lá na cidade, vai haver um homem que está com um cântaro de água. Então, era bem interessante, mas como é que vai descobrir qual é o homem que estava com um cântaro de água? É porque esse era um trabalho da mulher. A mulher é quem carregava o cântaro de água, quem levava a água para casa. Levava o cântaro vazio até a fonte, enchia e levava para casa. Um homem carregando chamaria muita atenção. Então, o homem carregando o cântaro. Vocês digam para ele, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Pode perguntar para ele, pode dizer para ele que eu disse isso. Então, eles arrumaram um cenáculo, não é? Uma coisa que ficava no segundo andar, um sobrado, mobiliado e pronto. E ali fizeram todos os preparativos. Só que eles esqueceram de uma coisa, né? Depois a gente vai ver isso daí. Esqueceram de contratar alguém para lavar os pés. Porque eles chegavam na festa, com os pés mesmo tomando banho, né? Os pés sandálias, os pés sujos, com a poeira da rua. E como eles sentavam no chão e um pé ficava perto da cabeça do outro, tinha que lavar, né? E esqueceram só desse detalhe, mas isso é para um outro livro, não é agora. Bom, ali, antes de começarem a ceia, Jesus menciona que um dentre eles, verso 18, que come comigo me trairá. E aí começaram a perguntar, sou eu, sou eu, sou eu? É um dos 12, o que mete comigo a mão no meu prato. Ah, quem que era? Era Judas. E ai daquele que fizer isso. Então, o traidor é indicado. Pão, o cálice com o vinho, sem fermento, ambos, não é? Todos beberam, e Jesus diz que aquela é a nova aliança no seu sangue, que seria derramado por muitos. Sangue que seria derramado, aqui diz, derramado em favor de muitos. Diz, olha, eu não vou mais beber do fruto da videira até aquele dia que hei de beber de novo no meu reino. Ele beber junto com os discípulos, ele beber junto com os seres humanos. Essa foi a primeira e a última vez. Isso quer dizer que nós temos a possibilidade de tomar com ele, festejar a salvação com ele no reino dele. Não é? Ele não tomaria isso, não quer dizer que ninguém mais vai fazer isso só uma vez, não. Ele participando. Pedro é avisado e Pedro diz que jamais negaria a Jesus. Jamais. Ele disse, olha, o pastor é ferido, ele cita um texto de Zacarias, e as ovelhas se dispersam. Pedro diz, jamais, jamais, eu não vou lhe abandonar, jamais. Jesus disse, Pedro, calma lá. Ainda hoje você vai me negar que me conhece 3 vezes e o galo vai cantar para confirmar isso. Pois Jesus, ali, depois da terceira vez, disse, vamos levantar. Já vem vindo o traidor, ele é traído, Judas lhe dá um beijo. Houve uma questão de defender, né? Defender e Pedro cortou a orelha do soldado, do sacerdote, né? Do servo, do sumo sacerdote. Eu já falei um pouquinho disso lá em Mateus. Aí ele disse assim, mas vocês saem com espada, porretes para me prender. Eu estava todo dia lá no templo, era só me prender lá. Mas e o medo da multidão?
E Judas fez certinho, um momento que não tinha muita gente, só os discípulos, e todos fugiram. Jesus foi preso e todos fugiram. Até Pedro, que disse que estaria com ele até a prisão e a morte. E aqui tem uns 2 versinhos interessantes. Seguia um jovem coberto com uma túnica como um lençol. E eles pegaram esse jovem e seguraram pelo lençol e ele fugiu e estava nu. Muitos acham que Marcos fala dele aqui. Fala dele mesmo. É possível. Jesus, então, é levado para o Sinédrio, lá para a casa de Caifás. Sacerdotes, anciãos e escribas estavam diante dele e Pedro seguiu de longe. Pedro seguiu de longe. Pedro amava, mas não tinha ainda aquele amor. Capítulo 21 de João, nós vamos ver bem essa questão. Que tipo de amor Pedro tinha nessa ocasião? Ele tinha um amor, uma consideração tremenda por Cristo, mas não estava disposto a morrer por Cristo. Ele fugiu também, mas seguia de longe. Estava se esquentando ali no fogo. E os principais sacerdotes, verso 55, e todo o sinédrio procuravam alguma testemunha contra Jesus lá dentro. Lá dentro, o circo estava pegando fogo, entre aspas. Eles estavam tentando uma testemunha e arrumaram alguém para dizer lá, não, ele disse que ia destruir o santuário, edificar, e em 3 dias ia construir outro, não por mãos humanas. Até isso era meio fraco, né? Nem assim o testemunho deles era coerente, mas eles prepararam testemunhas, eles precisavam disso. Aí o sumo sacerdote se levanta e diz assim, você não responde nada ao que estão depondo contra você? E ficou em silêncio. E o sumo sacerdote pergunta, Caifás, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus diz assim, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Então, foi a loucura. Foi a loucura. E nós precisamos de mais o quê? Mais o quê? Ele é réu de morte. Só que eles não podiam matar. Não podiam decretar a morte, a não ser pelo governo romano. Mas eles cuspiram, cobriram seu rosto, deram-lhe murros, 65 é o verso, e diziam, profetiza, quem é que bateu em você? Davam bofetadas, olha que humilhação. Cuspir não dói, né? O cuspir não dói, mas é humilhante, é muito humilhante. Então Pedro nega Jesus mesmo. Ele estava lá no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote ouviu e disse assim, tu estavas com Jesus, o Nazareno. Ele disse, não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, aos que estavam em volta, este é um deles, mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente você é um galileu, você é um deles. E ele disse assim, a Bíblia diz, olha, triste aqui, ele, porém, começou a praguejar e jurar, olha só, não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou. Que espada transpassando o coração de Pedro nesse momento, hein? Que espada transpassando. E ele se lembrou do que Jesus dissera, o galo vai cantar. E ele se pôs a chorar, desatou a chorar. Mateus diz, chorou amargamente, é que desatou a chorar, muito. Mas esse não foi o fim de Pedro. Ele se arrependeu de fato, se arrependeu. Não sentiu remorso como Judas, e depois foi lá e se enforcou pelo que ele tinha feito. Ele achou que se vendesse Jesus, ele diria então, bom, agora eu vou mostrar o meu poder, ninguém vai me prender aqui, vai me matar, agora eu tomo Roma, tomo Jerusalém, tomo todo mundo, tomo o templo, tomo todas as coisas. Não aconteceu isso, e Judas teve remorso, nós vimos lá em Mateus isso daí. Mas aqui Pedro desatou a chorar. Momentos assim dolorosos na noite. Isso foi tudo durante a madrugada e a manhã, capítulo 15, logo de manhã, entraram em conselho, tiveram lá as testemunhas e nós vamos ver o que vai acontecer. Eles não tinham poder de tirar a vida de Jesus. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a estudarmos, a repetirmos várias vezes essa história de amor,
para que possamos viver com este amor no coração, em nome de Cristo. Amém. O programa segue, amanhã a gente se vê. Um abraço. O capítulo 14 é o mais extenso do Evangelho de Marcos. Nesta sessão encontramos muitas cenas emocionantes que antecederam a cruz de Cristo. A narrativa descreve que após deixarem a sala onde a Páscoa foi celebrada, dirigiram-se de Jerusalém pelo Vale de Cedron até um local conhecido como Getsemane. Getsemane em aramaico significa pressão de azeite, uma alusão às oliveiras e ao processo de extrair azeite sob intensa pressão. Ao chegarem, Jesus deixa 8 discípulos no portão e leva consigo Pedro, Tiago e João mais fundo no jardim. Ali Jesus teve sua alma prensada. Em uma das cenas mais impactantes da Bíblia, seu conflito espiritual foi tão angustiante e traumático a ponto de ele suar gotas de sangue. Jesus teve medo. Se dependesse dele, aquele momento seria evitado. Porém, ele sabia que um dia de sofrimento garantiria uma eternidade de júbilo. Então ele fez uma das mais belas orações encontradas na Bíblia. Em Marcos capítulo 14, a partir do verso 35 lemos: E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim como tu queres. O texto bíblico mostra que a oração é o encontro da vontade humana com a vontade divina. Às vezes elas são semelhantes, outras vezes são opostas. E o que fazer quando o que queremos não é o que Deus quer? Submissão é a resposta. O momento de oração foi interrompido com a chegada de soldados que se aproximavam para prender o mestre após Judas ter combinado trair Jesus. O Evangelho de Mateus revela que o preço cobrado pela traição foi 30 moedas de prata. Este era o valor que se pagava por um escravo. Após receber o valor, ele liderou um grupo fortemente armado para prender Jesus. Como era tarde da noite e alguns não conheciam a Jesus pessoalmente, Judas combinou um sinal que serviria para identificá-lo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. O termo grego para a palavra beijo, no verso 45, é katafilei, remetendo a beijos longos e apaixonados. Puro cinismo e zombaria. Aquele que andou com Jesus tantos anos não teve o coração transformado por ele. Judas é o símbolo da falsidade, aquele que disfarça suas intenções assassinas através de gestos de carinho. Como bem declara um interessante pensamento, lidar com o Pedro explosivo é tranquilo. O problema é saber identificar o Judas, pois ele é calmo, amigo, sorridente, aquele que abraça e com um beijo trai.